Olá pessoal, mais uma dica da PH Refrigeração e hoje falando sobre a formação do refrigerista. E aproveito para agradecer, foi um pedido de um inscrito no canal e eu sou um suspeito para falar, né? Porque já estamos há 4 anos no mercado e graças a Deus estamos muito bem aqui no sul fluminense, né? Na cidade de Resende, no entorno, e graças aí aos nossos caríssimos clientes que confiam no nosso trabalho, né? Agora, essa confiança não é de graça e essa confiança ela não cai do céu e depende de muito suor na camisa, né? Então vamos falar. Sobre esse assunto, a formação do refrigerista. E eu dividi em 6 passos, vamos dizer assim. Então vamos ao primeiro passo. Bem, então o primeiro passo, né? Como foi visto aí na animação, o primeiro passo é conhecimento. Então, se eu não tiver conhecimento do que eu quero fazer, do que eu estou fazendo, né? Não tem objetivo. Então eu não vou ter foco na minha missão, no que eu quero ser, né? Então, por exemplo, o foco da nossa empresa é dar conforto, saúde, segurança e satisfação para o nosso cliente. Mas como é que a gente faz isso? Primeiro passo é ter conhecimento, tá? Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a busca desse conhecimento, é o aprender a aprender. Então, as mídias, né? O que nós temos de ferramenta hoje aí no mundo virtual, as ferramentas são poderosas, mas também nós temos que saber distinguir. Agora, como eu falo para meus funcionários que são todos especializados, nós precisamos também distinguir, né? Um vídeo de outro no YouTube, por exemplo, um curso online gratuito de outro que é pago. Às vezes o curso ele anuncia que é gratuito, mas na verdade na expedição do diploma ele exige um preço, então na verdade não é gratuito, né? Mas às vezes também é de qualidade. Às vezes pode ser um curso online de qualidade, grátis. Às vezes o curso que é pago e que é caro não é de qualidade. Eu vou dizer aqui 2 estabelecimentos que eu confio para cursos online, tá? Quem puder fazer presencial, ótimo, né? Mas quem está fora do local desses estabelecimentos, então pode fazer online sem susto. Primeiro, a Faculdade Sul-Mineira, e eu moro próximo aqui de São Lourenço, Minas Gerais, tem um campus lá e os cursos são muito bons. Ah, são gratuitos, entre aspas. Na hora da expedição do diploma, você tem que pagar. Então, na verdade, você está pagando esse curso, né? E outro estabelecimento muito bom é a Treinatec BH Cursos, lá de Belo Horizonte. Cursos online e presenciais também de primeira linha. Então, em termos de internet, eu concito a pegarem conhecimentos nessas 2 escolas. E, apesar dessa modernidade, nada substitui o presencial, né? Então eu tive a oportunidade de fazer o curso no Senai já há algum tempo, lá em Manaus, e como eu falei, a minha origem não é refrigerista, eu sou aposentado de uma outra, de um outro segmento bem diferente. Então eu sou militar da reserva do Exército Brasileiro, com muito orgulho, mas também por gostar de mexer com ferramental, vamos dizer assim, e também por um motivo de saúde que eu tive por causa da refrigeração. Então eu resolvi estudar a refrigeração e como nós temos uma parceria com o Sistema S, eu resolvi
aproveitar essa parceria e resolvi estudar por que eu tinha ficado doente em cima da refrigeração, a falta de manutenção, e gostei muito do curso. Então, o curso no Senai é muito bom, não é barato, não é barato, são muito exigentes. Parabenizo toda a equipe que eu pude conhecer e agradeço todos os conhecimentos que passaram. Agora, conhecimentos que me passaram há longo tempo, né? E que eu nunca pensei que eu fosse aplicar depois que eu fosse para a reserva do Exército e que, graças à Treinatec BH, lá de Belo Horizonte, e graças também à Faculdade Sul Mineira, de São Lourenço, Minas Gerais, também, eu pude fazer uma atualização de conhecimentos e faço sempre. Então a Treinatec BH, ela disponibiliza, principalmente o pessoal que está mais fiel a seu canal, uma série de atualizações e cursos, novidades, e a própria Faculdade Sul Mineira também. Se ficar, a gente dá uma entrada de vez em quando lá no site da faculdade e verifica se há alguma atualização. Ah, mas por que essa atualização? É porque, por exemplo, eu comecei na área industrial e aí depois resolvi baixar para a área comercial e depois a área residencial, ou como muitos falam hoje, a área doméstica, né? Mas o conhecimento, resumindo tudo, o conhecimento é a base de tudo. Preciso ter conhecimento para poder dar, como eu falei, conforto, saúde, segurança e satisfação ao meu público maior, que é a minha clientela. Né? Isso aí não tem preço. Tá? Você precisa ter o conhecimento específico para poder executar com perfeição aquele serviço para qual você for chamado. Temos duas frases que eu acho interessantes, que eu aprendi fazendo esses cursos de refrigeração. Uma diz o seguinte: se você não sabe fazer, não faça, ou então pergunte para quem sabe fazer. E a outra é: nem tudo que é feito é perfeito. Então vamos falar primeiro da primeira frase. Né? Se não sabe fazer, não faça ou pergunte para quem sabe fazer. É claro, o nosso ferramental é caro, o nosso ferramental é de qualidade, o material do cliente é caro, também é de qualidade. Então, imaginem eu começar, por falta de conhecimento, a arrebentar o ferramental da empresa, ou então a danificar o material do cliente, é prejuízo. Então é melhor nem começar. E a outra fase, nem tudo que é feito é perfeito, é porque às vezes a refrigeração aceita qualquer tipo de trabalho, mas num futuro e a curto prazo vai dar problema. E vocês vão macular o nome da empresa, vão macular o seu nome, e para desfazer, companheiros, a fama ruim é muito difícil. Agora, vocês fazendo um trabalho perfeito, de acordo com o que preconiza os manuais de cada fabricante, de acordo com o que preconiza o que vocês aprenderam numa escola confiável, aí já é diferente. Então, eu cobro, meu preço não é o mais barato, mas eu cobro o meu conhecimento. E, além disso, também cobro o desgaste das minhas ferramentas, que também são de qualidade. Tá? Então, é, necessário se faz, como primeiro passo, ter conhecimento do que se faz. Mais um comentário sobre o que nem tudo que é feito é perfeito. Por exemplo, a instalação de um ar-condicionado inverter. Fui na casa de um cliente recentemente e que o bloco todo, 6 andares de apartamento, 4 apartamentos por andar, todo o apartamento, todo o edifício, me desculpem, todo o apartamento
sente a vibração da condensadora de 12.000 BTUs, não vou falar aqui a marca, mas que incomoda o sono de todos os moradores. Mas por quê? Porque ao invés de ser instalada com 3 metros de tubulação, e que manda o fabricante, e que manda os nossos custos aí por ser uma máquina inverter, o compressor está indo embora. E por ele estar com um mau funcionamento, ele já está trepidando, está vacilando no seu funcionamento e, além do cliente que instalaram dessa maneira errada, né, está prejudicando também todos os moradores do bloco. Olha só que absurdo, né? Então, que seja o primeiro passo ter conhecimento. Decidiu ser um refrigerista, não tenha medo de estudar. Agora, se também não gostar, precisa partir para outro lado, né? Mas, como eu falei, eu sou suspeito para falar. Adorei entrar nessa área de refrigeração. Concito, quem quiser começar, é uma área muito interessante, desafiadora. Ah, mas é só vou mexer com ar-condicionado? Não, você vai mexer com geladeira, vai mexer com freezer, vai mexer com adega, vai mexer com expositor que congele, expositor que não congele, máquina de sorvete, máquina de fabricar gelo, enfim. Hoje, agora, semana passada, eu fiz um curso de airfry. Poxa, mas não, mas airfry, ela aquece cozinhando os alimentos? Sim, mas o nosso símbolo mesmo está dizendo é a climatização. A climatização, ela engloba a refrigeração e o aquecimento. Nós não temos ar-condicionados que aquecem e refrigeram, então fiz um curso agora de airfry. Quer dizer, todo mundo airfry praticamente está em quase todas as casas hoje do pessoal, né? E dá muito defeito pelo uso constante. Então, mais uma atualização que eu resolvi colocar aí na empresa e que está dando certo, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro passo, conhecimento. Vamos ao segundo passo. Bem, pessoal, então o segundo passo eu elenquei como ter pendor. Pendor até é meio um chavão militar, né? Mas é ter tendência àquele trabalho, né? Já ter nascer com isso, né? Ser de berço. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer as coisas em casa. Curioso, né? Cuidado que a curiosidade mata o gato, né? Mas arrebentou uma tomada, eu consertava aquela tomada, arrebentava uma lâmpada, eu consertava aquela lâmpada, arrebentava a máquina de lavar roupa, eu ia procurar ver o que estava acontecendo, uma máquina de lavar louça, enfim. Então eu sempre gostei de fazer atividades em casa e vejam aqui a nossa oficina, né? E sempre gostei de ter ferramentas. Inclusive quando eu me aposentei, eu ganhei dos meus filhos uma caixa de ferramentas. Quer dizer, porque eles sabem também que eu gosto de mexer com ferramenta. E na verdade, eu sou até ciumento com as ferramentas que eu tenho. Mas, voltando a ter pendor, não adianta, se eu não gosto de mexer com trabalhos manuais, se eu não gosto de mexer com ferramentas, né, de qualquer tipo, sendo manuais, sendo elétricas, seja o que for, eu não vou conseguir me adaptar à refrigeração. Tá? Eu preciso subir numa escada, eu não posso ter medo de altura, é claro que vamos ter os devidos cuidados, né? Nós temos normas reguladoras do Ministério do Trabalho para garantir a nossa integridade física, né? E também garantindo a segurança do ambiente de trabalho, mas precisa estar na veia aquela vontade, precisa
vir de longa data esse gosto por mexer com ferramenta, com mexer com eletrodomésticos, senão não vai dar certo, tá? E cada dia aparece um eletrodoméstico novo, um ar-condicionado novo, uma máquina de lavar roupa. Hoje nós temos máquinas de lavar roupa que são inverter, nós temos geladeiras que são inverter. Então, já falamos na busca do conhecimento, mas nós precisamos também unir esse conhecimento com o ter pendor, né? Ter jeito para fazer isso ou aquilo. Então, se não tiver jeito, não adianta insistir. Então, está na profissão errada. Tá? Tem que buscar outro segmento. E não tenham vergonha disso. Então, começou. Ah, não, eu vou ser um refrigerista. Conhecimento total, mas não se adapta à execução, né? Porque não tem o jeito para aquilo, né? Se enrola na utilização, não sabe usufruir do ferramental em sua plenitude, então não tem jeito, tá? A refrigeração ou então a climatização, a curto prazo também devemos mudar esse termo aí e tudo nós chamarmos de climatização. O profissional da climatização, da refrigeração, ele precisa ter jeito para a coisa. É um trabalho duro, não é fácil, a gente carrega peso e além desse peso físico, nós carregamos o peso do conhecimento, como já falei, mas também carregamos o peso de saber mexer com tudo com que for nos apresentado, né? Mas precisa ter o jeito para a coisa. Se não tiver, meu amigo, você não está no lugar certo. Eu vou aproveitar esse espaço aqui do ter pendor, né? Ter jeito para a profissão. Eu esqueci de falar um detalhe no conhecimento. Na hora de fazer o curso, às vezes um curso de uma semana ele é suficiente. Às vezes um curso de um mês talvez seja o suficiente, né? O Senai mesmo ele flexibiliza bastante, porque às vezes o profissional ele já trabalha em outra área. Então você escolhe uma carga horária que melhor você se adapte para não lhe prejudicar, né? E também não te afastar da atividade. O curso online é bom por causa disso. Você pode fazer no horário que você bem entender, quando voltar do trabalho, num intervalo até no trabalho, sem prejudicar o trabalho atual, tá? Mas voltando à situação, segundo passo, ter pendor, ter jeito para a profissão, tá? E o sucesso é garantido. Então vamos ao terceiro passo. Vamos lá, pessoal. Continuando, então, o terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Saber falar. Poxa, mas saber falar? Sim, saber falar. Como eu falei anteriormente, nós precisamos de conhecimento. Né? Eu vou repetir isso aqui durante todo o vídeo. Conhecimento é a base de tudo, a educação é a base de tudo. Né? Poderíamos estar vivendo aí um mundo melhor se a educação de base de todo mundo fosse melhor, né? Mas infelizmente dependemos de outras coisas, né? Mas vamos voltar ao nosso vídeo aqui. Então, se eu chegar na casa de um cliente e não souber falar direito, não ter no mínimo o ensino fundamental, e eu acho que o refrigerista hoje, pela complexidade dos aparelhos que nós mexemos, né, do serviço que nós prestamos à sociedade, eu acho que ele, inclusive, ele já está precisando ter um ensino médio completo para que nós possamos falar tecnicamente correto, para que o nosso cliente possa entender o defeito que se encontra,
naquele aparelho X, ou então explicando as funcionalidades depois de eu ter instalado um aparelho X ou Y, mas também não só saber se expressar dessa maneira tecnicamente, saber falar corretamente o português. Então, se nós chegamos numa residência e não sabemos nos comunicar, né, isso também precisa ter, dentro do pendor que eu falei, o saber falar, saber se expressar. Não pode ser uma pessoa tímida, né? Como é que eu vou chegar de uma forma tímida para o cliente, sem explicar o que eu vou fazer, ou então explicar o que foi feito, explicar um defeito que está sendo apresentado, qual é a solução. Agora eu tenho que saber falar, eu tenho que saber empregar o verbo corretamente, a concordância entre as palavras, né? Nós fizemos, eu não posso falar a gente fizemos, e outras manias que normalmente o brasileiro fala, é mesmo. Será que não é melhor falar é mesmo? Né? Então, esse diferencial de saber falar vai também contar ponto para a empresa. Você vai conseguir de uma maneira mais fácil saber chegar o que você quer transmitir para a sua clientela. Tá? Também, uso de palavrão, nem pensar. Gíria, nem pensar. Então, temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Também, a conversa entre os funcionários tem que ser o mais profissional possível. Então, sem palavrões, sem gírias e até o celular. O celular mando deixar no modo de vibração, ou então até melhor, no modo silencioso. Mas também, como nós temos um grupo da PH Refrigeração, até para uma emergência. Então, por exemplo, estou na sede aqui em Resende e o trabalho em Volta Redonda. Nós estamos a 50, 60 quilômetros fora da sede, e às vezes a gente volta tarde, a família fica preocupada. Então, às vezes a gente ainda está terminando o serviço, está na desmobilização do nosso serviço, né? A gente se planeja, a gente executa e desmobiliza, né? Então, para que as famílias não fiquem preocupadas com a nossa demora, então faz parte aí da comunicação. Então, aproveitando a mídia, no grupo da PH Refrigeração, nós avisamos. Estamos já desmobilizando, já terminamos o serviço, estamos limpando o local, já estamos voltando. Né? Não deixa também de saber falar. Né? O terceiro passo aí fundamental para ser um bom refrigerista. Tá? Então não fale palavrão, não fale gíria, não brinque aí com palavras que tenham duplo sentido. Isso aí é ruim, né, para o cliente. Agora, há momentos de descontração? Sim, há momentos. Aproveita esse momento para descontrair realmente. Né? O trabalho é pesado. Né? O trabalho cansa mentalmente, cansa fisicamente, mas precisamos saber falar. E a base de tudo é o conhecimento. Precisa ter uma educação, então como eu já falei inicialmente, que seja fundamental, o ensino fundamental, melhor ainda, que seja o ensino médio. E naturalmente vai saber falar bem. Ou então, buscando o conhecimento, lendo, a pessoa que fala bem, ela tem também uma boa base de leitura, ela vai escrever bem também. Você precisa expedir laudos técnicos. Como é que você vai expedir um laudo técnico se você não sabe escrever direito, se você não fala direito? Né? Então, estudem. Vai perder um tempo antes de começar a profissão, vai ganhar lá na frente. E a fama de um bom profissional e também de um
de um profissional ruim também espalha muito rápido, né? Mas fazendo um trabalho bom, tendo conhecimento, tendo pendor para aquilo, sabendo falar bem para os clientes, sabendo se expressar também para o seu próprio funcionário. O que você deseja da empresa, o que nós vamos fazer hoje, amanhã e depois. Então, se você não souber falar, se você não souber se expressar, como é que seus funcionários vão entender? Se seus funcionários não sabem falar, não sabem se expressar, como é que seus clientes vão entender o serviço que vocês estão prestando? Então, pessoal, saibam falar, evitem palavrões, evitem gírias, busquem o conhecimento, mas o conhecimento também do português, né? E é fundamental para ser um bom refrigerista, tá bom? Então vamos ao quarto passo. Bem, pessoal, fazendo uma recordação, nós verificamos no primeiro passo ter conhecimento, num segundo passo ter pendor, ter jeito para a profissão, num terceiro passo saber falar. E agora eu elenco como um quarto passo a apresentação individual e coletiva da sua empresa, né? Então estou aqui, ó, com uma camisa, estou com a logomarca da empresa, PH Refrigeração, defini um logotipo para a empresa, é o símbolo mundial da climatização e da refrigeração, e atrás também eu tenho os meus dizeres, PH Refrigeração, tenho os endereços das mídias, tenho contatos telefônicos. A cor também, a cor também influi. A minha cor normal é azul e vermelho, mas por quê? São as cores heráldicas do Exército. Eu resolvi colocar como uma homenagem, vamos dizer assim, e eu nunca vou esquecer do Exército Brasileiro, né? Então foi a base de tudo, e eu resolvi colocar como cores da minha empresa. E o vermelho, para não ficar tão vermelhão, eu resolvi colocar um bordô. Então vocês vejam em vídeos anteriores aí, ou às vezes eu estou com blusa azul, ou às vezes eu estou com blusa vermelha. Tenham um uniforme. E também o tecido da camisa. Às vezes vocês também vão estar num clima frio, façam camisas de manga comprida, ou então comprem um moletom para os seus funcionários, que sejam todos de moletom preto. Vai colocar o nome da empresa no casaco? Não sei. Talvez não seja muito viável. O empresário, dê a oportunidade do empresário utilizar esse casaco também no dia a dia. Utilizem uma calça, de preferência uma calça jeans, preta ou azul, porque esconde um pouco mais a sujeira, dá para você utilizar um pouco mais. Tenha uma bota de segurança. Eu prefiro utilizar as botas que não tenham a ponteira de metal, porque a gente mexe também com a parte elétrica, né? Então a nossa biqueira é de plástico, mas é uma bota adequada. Então, camisa, calça, a bota. E tem os EPI, né, que eu já falei em outros vídeos. Mas estou falando aqui sobre a apresentação. Então, não é inadmissível que nós cheguemos num ambiente de trabalho com uma camisa descorada, com uma calça rasgada. Ah, tá na moda utilizar calça jeans rasgada. Na minha empresa não usa calça rasgada não, tá? Não tenho nada a ver com essa moda aí. Não gosto dessa moda, mas tem gente que gosta. Então eu respeito quem gosta. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu gosto da calça tradicional. Então, e também tem limite. Então, se eu vejo se o funcionário está com a calça jeans surrada, eu já desgastada, vamos comprar uma calça jeans para esse funcionário, a minha própria, né? Vamos comprar uma outra bota também de segurança, vamos comprar uma outra camisa, né? Elenquem na sua cidade uma boa loja, uma boa confecção. Eu tenho hoje aqui
uma empresa e vou divulgar, o nome é Gera Silk, ela que faz para mim as camisas e camisas de qualidade, um custo-benefício muito bom e outras pessoas, inclusive clientes, né, outros empresários, e inclusive os clientes já perguntaram onde eu faço essa minha camisa, que é um tecido diferenciado, é bom para o frio e é bom também para o calor, mas o logotipo ele não se desgasta. Essa minha camisa já tem 2 anos e ela está perfeita. Os dizeres atrás também não tem uma letra que esteja danificada e vira e mexe está sendo lavado. Tá? Quantas camisas fazer? Depende de cada funcionário. Funcionário que sua muito, ou então o trabalho suja demais. Coloquem 2 camisas, no meu caso, 2 camisas azuis, 2 camisas vermelhas. Tenho camisas reservas também. Eu tenho camisas pretas, reservas também para os meus funcionários. Mas a sua cor não é azul e vermelha? Sim, mas também tem uma cor alternativa, que é a cor preta, porque os logotipos também ficam interessantes e ficam chamativos, né? Faz parte da propaganda da empresa e você precisa fazer essa propaganda. Quer sair, vai à padaria comprar um pão, coloque sua camisa. Tá com vergonha? Mas vergonha de quê? Da sua empresa, do seu ganha-pão? Não. E concitem seus funcionários também a utilizar o uniforme. Então, nós já fomos parados por uma cliente, quer dizer, virou cliente depois, mas estávamos saímos do carro com todo o material e todos bem uniformizados, e uma senhora me parou, estava no carro com a filha dela, e falou: meu senhor, com quem eu posso falar? Quem é o dono da empresa? Por coincidência sou eu. Aí disse: mas por quê? O senhor tem um cartão da empresa? Tenho. Fala nisso, nosso cartão vale ouro. Então não se faz mais pegar um funcionário, por exemplo, deixar ele numa praça, num local de grande circulação e ficar distribuindo o cartão de visita. Seu cartão de visita vale ouro. Então é para entregar nesses momentos. A propaganda hoje é nas mídias, nas mídias sociais. Utilize a internet como uma boa ferramenta. Instagram, Facebook, YouTube, a própria internet, o Google, e vai surtir mais efeito do que essa propaganda num calçadão nas ruas. E o cartão tem que ser VIP. Então é para entregar nesses momentos. Distribuam para seus funcionários, mas expliquem essa situação também. Então, voltando para a senhora perguntou se eu tinha um cartão, entreguei e ela falou para mim uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. O que me marcou eu estava observando os senhores saindo do prédio, eu estava saindo de um prédio de uma desinstalação de 2 ar-condicionados e indo para um outro prédio vizinho para fazer a instalação de mais 2 ar-condicionados. Estava com a equipe completa, todos uniformizados. No dia, nós todos estávamos de camisa azul, mas eu não exijo uma camisa de cor X, mas que estejamos com a camisa da empresa, tá? E estavam partindo para outra missão, na parte da tarde, e ela falou: o que me chamou a atenção foi a apresentação individual de vocês. Então, isso aí é fundamental. Cheguemos no local do trabalho, né? E que possamos voltar também. Para que voltar todo sujo? Então levem um pincel, já tem um pincel, uma trincha, peçam no local, ou então levem uma toalha, se limpem. Para que voltar todo sujo também? Então vamos falar de ferramenta futuramente, mas nos limpemos também para voltarmos para os nossos lares, para voltarmos para as nossas oficinas, né? Para que voltar sujo, né? E ir sujo nem pensar. Então,
apresentação individual e também coletiva. Então, a apresentação de todo o material. Eu não posso chegar com o meu ferramental, seja ele realmente uma ferramenta ou um acessório, mangueira, suporte à mão francesa, é, uma bolsa com ferramentas, seja o que for. Eu não posso levar material sujo para o local de trabalho. Então, a nossa apresentação coletiva também tem que ser a melhor possível. Isso marca, companheiros, marca. Nós precisamos nos esmerar na apresentação individual e na apresentação coletiva. Essa união aí produz um efeito muito positivo no cliente, que é o nosso foco. Conforto, saúde, segurança e satisfação do nosso cliente. Então, nós chegarmos bem uniformizados, com todo o material limpo, o cliente está vendo tudo, o cliente está prestando atenção no que nós falamos. Então, já falamos anteriormente, conhecimento, pendor, saber falar, né? E ele está prestando atenção na nossa conversa e do jeito que nós estamos uniformizados. Está de olho na limpeza do nosso material. Limpem também o ambiente de trabalho. Não deixem o ambiente de trabalho sujo. Ah, nós chegamos lá, a casa do cliente não estava muito bem arrumada. Não tem importância, isso aí é da casa. Agora, do jeito que nós encontrarmos, nós vamos deixar sem vestígios da pH, refrigeração, ter passado pelo local. Então, toda a sujeira que nós produzirmos no nosso trabalho, nós vamos limpar. Ah, tivemos que fazer o degelo de uma geladeira, vamos secar toda a área em volta, né? Tivemos que fazer os orifícios para passagem de tubulação de ar-condicionado, vamos providenciar para que o pó seja recolhido. E, enfim, todo o material precisa ser colocado e nós temos uma bolsa própria para lixo também. Tá? Nós estamos falando de apresentação. Tenha um uniforme, é fundamental. Camisa, calça e uma bota. A calça que eu falo para ser uma cor escura, né? De preferência jeans também para proteção, né? Azul ou preta. Já falei sobre a nossa camisa, azul e vermelha, e no caso é azul e bordô, tendo em vista as cores heráldicas do Exército. E também a nossa apresentação coletiva do funcionário, né, do nosso talento humano e também do nosso material, tá? Tem que ser fundamental, tá bom? Então vamos agora para o nosso quinto passo. Bem, pessoal, então vamos fazer uma recordação aí. Então falamos em conhecimento, o primeiro passo. O segundo passo, falamos em ter pendor. O terceiro passo, falamos em saber falar. E o quarto passo, falamos em apresentação individual e também coletiva da equipe, né? E me permitam utilizar, tá muito frio aqui em Resende, continuo com a camisa da PH Refrigeração, azul e tal, e aqui o moletom, ó. Ele tem um detalhezinho aqui, mas ele é preto, então o determinado por mim para a empresa que de preferência se utilize o moletom preto para que todos fiquem de uma mesma com a mesma proteção, tá ok? Então vamos falar agora sobre o quinto passo, que é a organização. A organização também é fundamental. E eu prefiro dividir a organização em três aspectos: planejamento, execução e desmobilização. Então vamos falar de cada um. No planejamento. Planejamento eu verifico qual é a missão, qual é o serviço, né?
quem eu vou levar? O que será feito? O que eu preciso levar de ferramental? Qual conhecimento eu preciso revisar? Ou é uma coisa nova e eu preciso estudar sobre aquilo, fazer um paralelo com conhecimentos já adquiridos, né? Então tudo está no planejamento. Onde fica? Quanto eu vou gastar em finanças, em termos de combustível, de material? Preciso levar toda a equipe? Tudo é planejamento. Eu preciso me organizar para o serviço, né? Para essa missão. Depois, a execução. Vou fazer um parênteses aqui. Quando eu estava iniciando, então a execução não é fácil, né? Nós estaremos num ambiente diferente, na casa de uma outra pessoa, num comércio de outra pessoa, sendo observados. Então, eu procuro fazer a especialização do meu funcionário e procuro forçar essa realidade. Alguém vendo, ou então eu fazendo uma pressão, fazendo perguntas. O cliente hoje, ele também nessa busca do conhecimento, ele comprou um material e ele quer saber se o material é bom, quer saber o que a gente está fazendo na hora. Para que o senhor está fazendo isso? Para que aquele seu funcionário está fazendo aquilo? Né? Então, eu preciso que a execução seja também perfeita. Então, por que não ensaiar o serviço antes na oficina, na loja? É o mais adequado, né? Como se diz, treinamento difícil, o combate fácil, né? Mas um jargão militar também, né? Agora, nós precisamos treinar. E, inclusive, abrir outro parênteses. Numa semana, quando eu tenho um dia de folga, eu procuro conciliar a agenda aí, que também faz parte do planejamento, né? Fazer a agenda do próximo mês. Eu gosto de fazer, às vezes, a agenda de 2 meses, se for possível, né? Então já coloco os feriados, coloco algum problema que vai ter em termos administrativos, assim, não um problema, mas assim, alguma atividade particular de algum funcionário, ou até mesmo um problema de saúde, uma cirurgia que esteja já marcada, seja o que for. Né? Mas a agenda também faz parte da organização. E precisamos ter uma agenda. Né? Nessa agenda, então, eu coloco na semana, se eu tenho um dia sem serviço, esse dia normalmente eu coloco na quarta-feira, será um dia de vamos fazer uma atualização de conhecimentos, uma reciclagem. E às vezes aproveitando os serviços da semana. Ou então, por exemplo, tivemos um serviço na segunda, na terça, na quarta nós fazemos um feedback, lições aprendidas, o que aconteceu de certo, de errado na segunda e na terça. Ou então nós já acertamos, já treinamos para a execução do serviço na quinta e na sexta. Então treinem, a execução é fundamental. E o que eu fazia no início? Eu treinava com a família. Nada melhor, nenhum laboratório melhor que a família. Primeiro, se você arrebentar algum aparelho, você está dentro da família, brincadeira. Mas você está mais à vontade. Se você não tem uma facilidade assim de expressão, né, de se expressar, de execução com alguém em cima, dando uma pressão, então comecem com a família. Depois partam para os amigos e depois vamos para os desconhecidos, que virarão grandes amigos. Se você fizer os clientes hoje em dia, graças a Deus, eu tenho clientes hoje em dia que viraram grandes amigos. Mas por quê? Porque nós chegamos com conhecimento, e disso eu falo a toda a equipe, chegamos com conhecimento, chegamos com pendor, né? Chegamos sabendo falar, chegamos bem apresentados individualmente, chegamos também com uma apresentação boa da equipe
e de uma forma organizada. Tem gente, inclusive, que repara a nossa organização do material até dentro do carro, tá? Inclusive do carreto ou então na viatura nossa mesmo de trabalho. E depois de planejar e de executar ou de treinar, tem a desmobilização. Não adianta eu me planejar, fazer tudo direitinho para que tudo dê certo, para que a execução saia da melhor maneira possível. Durante a execução, podem surgir condutas, pode surgir um problema qualquer, mas eu vou conseguir resolver porque eu tenho conhecimento. Agora, uma cabeça pensando é melhor que tenham duas, né? Então eu sempre trabalho em dupla. E duas cabeças pensando é melhor do que uma. Vamos solucionar essa conduta que não estava prevista e nós não fizemos no nosso treinamento, né? Na preparação da nossa execução. E se resolve a questão e saímos retemperados, mais confiantes, mas precisa desmobilizar. E como é desmobilização, o carro, o carreto, precisa voltar da mesma maneira que foi, limpo, organizado. Aonde estava o baú X, vai voltar o baú X. Aonde estava a maleta Y, vai voltar a maleta Y. A sacola Delta, que foi em tal local, vai estar em tal local. A escada que veio assim, vai voltar assim também. Não pode ir assim e voltar assado. E quando nós estivermos na casa do cliente, então, como eu já falei anteriormente, a pH refrigeração tem como norma não deixar vestígio. Inclusive, tem cliente que fala, não, pode deixar assim que a gente limpa depois. Eu falo, minha senhora, meu senhor, podemos limpar? Porque às vezes é um inconveniente também nosso, né? Ficar insistindo limpar. Tem gente que quer fazer a sua limpeza, né? Então tem que ver esses dois lados. Mas normalmente o cliente ele gosta desse trabalho. Então deixar do jeito que estava. Precisei arrastar um móvel, precisei tirar uma televisão da parede, precisei arrastar uma geladeira. Arrastou a geladeira, sempre fica uma sujeira ali atrás. A gente aproveita e dá uma limpada, não tem problema algum. Tá? Isso aí é um diferencial da empresa. Não deixamos vestígio. E o serviço só trabalha depois que todo o ferramental está limpo, guardado na ferramenta e todos nós voltamos com saúde para nossa casa. Então, houve uma desmobilização geral e estamos prontos para outro serviço. Então, a organização, ela reúne o planejamento, engloba, né? O planejamento, a execução e a desmobilização. Mas saiba planejar, saiba treinar para executar, para que a execução seja o melhor possível. E saiba desmobilizar. Isso também marca muito no cliente. Tá? E não entre com suas ferramentas na oficina sujas. Deixem em condições de ser utilizada. Você, por exemplo, a empresa teve dois ou três serviços de manhã, vai almoçar, durante o almoço almoçou e já está preparando para as atividades da parte da tarde, ou então saiba planejar para que uma dupla possa fazer serviços de manhã, a outra dupla também, e uma terceira dupla que vai trabalhar à tarde, às vezes o trabalho de manhã for muito pesado, ou então saiba se organizar para distribuir o serviço. O funcionário alfa, vamos dizer assim, ele tem mais conhecimento, ele vai para tal missão. O funcionário bravo, ele vai para o outro conhecimento, ele é mais. Ele gosta daquele outro tipo de atividade. Saiba qual o melhor serviço a ser dado para o seu funcionário. Tem funcionário que fala para mim o seguinte:
eu gosto mais de mexer com máquina de lavar roupa. Outro fala, eu gosto mais de mexer com ar-condicionado. O outro, então, deixa o camarada especialista, o funcionário especialista. Agora, ele tem que ser, assim, tem que saber tudo. Agora que ele se especialize, né? E a especialização fica por minha conta, em uma situação que ele goste mais. Olha o pendor. Ah, ele tem um pendor para refrigeração, para climatização como um todo, mas é mais chegado para uma refrigeração de geladeira, de freezer da área comercial, por exemplo, uma câmara fria, um expositor, uma máquina de produzir sorvete, uma máquina de produzir gelo. E aí? Então, minha gente, a empresa precisa de organização. Se você não se organizar, se você não tiver objetivos bem definidos, não vai chegar a lugar nenhum. Então se planeje, né? Ou se planeje, se prepare para a execução, treine, se possível, para essa execução e depois não se esqueça de fazer a desmobilização. Senão, o planejamento, a sua execução foi tudo por água abaixo e a organização foi zero, se você não desmobilizar. Então, seja organizado e passe isso para o seu funcionário, ok? Passemos então para o último passo que eu elenquei para ser um refrigerista, né, como ser um refrigerista, que é a questão de ferramentas adequadas. Vamos lá. Bem, pessoal, fazendo ainda um link, né, com o quinto passo que eu falei sobre organização, eu esqueci de falar de uma coisa também muito importante. Nós temos plásticos que, quando nós chegamos no local da execução do serviço, nós forramos, mas pedimos autorização ao cliente, é claro, para forrar uma cama, para forrar uma mesa, ou então eu levo bancadas portáteis, a gente forra também essas bancadas e começa a botar o ferramental em ordem, alicate com alicate, parafusadeira com parafusadeira, chave de fenda com chave de fenda, chave Phillips com chave Phillips, martelo, e assim a gente fala, ou é pau ou é picareta, né? E não tudo misturado. Não foi só um cliente não, mais de um cliente, depois que a gente, por exemplo, forra uma cama toda e coloca na sequência da utilização ou na sequência da equipe de trabalho, cliente fala assim, nossa, tá parecendo que vai ter uma cirurgia. É uma crítica positiva. Então ele está vendo ali que estamos com uma organização. Já ganhamos o cliente ali, já ganhamos um ponto com o cliente. Tá? E à medida que for utilizando, vai sendo limpa, vai sendo guardada essa ferramenta. E depois limpamos também a cama do cliente. Então esqueci de deixar esse ponto aí que é fundamental. Forre em algum local e coloque suas ferramentas de forma organizada, coloque as suas bancadas de forma organizada, coloque os seus carrinhos. É muito interessante ter carrinhos com móveis, né? Caixas, né, de transporte com rodinhas. Isso facilita muito o trabalho. Tem uma marca aí, não vou divulgar, mas que produz alguns carrinhos que a gente vai colocando as caixas, depois fica um conjunto muito interessante e aí vai, tá? Mas o foco agora é o último passo, o sexto passo, que eu considero também fundamental, ter a ferramenta adequada. Então, já ouvi uma história de um refrigerista que falou, se vangloriando, que ele ia fazer uma instalação de um ar-condicionado levando um alicate e uma chave Phillips. Mas não vejo, não vejo nenhum valor nesse sentido. Agora, estava se virando, e cadê a bomba de vácuo? Cadê o nitrogênio? Então, assim, cadê o manifold, o manômetro?
eu não consigo entender como é que ele fazia, por exemplo, um conserto, uma reoperação de um freezer, de uma geladeira, de um ar-condicionado, levando uma bolsinha a tiracolo. Então não existe isso. Então hoje nós temos ferramentas mil no mercado. Se eu pudesse, eu compraria muito mais, mas eu, assim, no patamar que eu estou hoje, eu tenho todo o ferramental necessário para fazer qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de instalação, seja o que for, na área industrial, comercial, residencial, entre aspas, doméstica, e não há uma necessidade hoje premente de comprar novos materiais. Mas eu estou sempre ligado em novidades. Mas por quê? É para gastar dinheiro? É para colecionar? Não. É para facilitar o meu trabalho, o trabalho da empresa. Então eu preciso chegar na casa do cliente, eu não posso dar jeitinhos. Eu não posso chegar com. Se eu vou utilizar a chave Phillips, na maioria dos aparelhos, nos equipamentos se utiliza a chave Phillips, eu não posso chegar com chave de fenda e dar um jeito com uma chave de fenda menor. Eu preciso ter uma chave Phillips. E a gente não leva só uma, não. Quem leva só uma, não tem nenhuma. Porque se essa chave arrebentar, eu preciso ter a reserva. Todo o equipamento que eu tenho aqui, eu tenho em dobro. Se um martelete quebrar, eu tenho um outro. Eu tenho 4 parafusadeiras. Mas por quê? É luxo? Não. É porque eu preciso dessas 4 parafusadeiras. Por causa do número de equipes. Eu não posso ter só um martelo. Eu não posso ter só um decapador de fio. Ou de cabo de tensão. Né? Então não posso ter só um carro de transporte, tem que ter 2. Não posso ter só uma escada, eu preciso ter 2. Eu não posso ter só uma bancada móvel, eu preciso ter 2. E aí vai. Tá? Então tudo em duplicidade. Porque pode arrebentar. Eu sempre levo, por exemplo, 2 níveis. Então se um nível arrebentar, eu já tenho um outro. Vários alicates também, funcionais, de bico, de corte, de eletricista. Então, caixas organizadoras para colocar essas ferramentas para que eu possa condicioná-las de melhor maneira possível e num espaço menor possível também, né? Então, já puxando para um lado da organização também, saibam quais ferramentas comprar. Mas aonde eu vou saber disso? Nos cursos. Todo curso que se preze, ele fala das ferramentas básicas para que você possa fazer um trabalho perfeito, né? E também depois que você compra as ferramentas básicas, você vai comprando algumas ferramentas progressivamente para que facilite o seu trabalho. Vou falar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos fazer uma curva numa tubulação. Eu tenho até vídeo sobre isso. Antigamente se fazia no braço, antigamente se utilizava um botijão simplesmente de gás ou de fluido refrigerante para fazer a curva. Hoje nós temos depois evoluiu para mola, depois evoluiu para os encurvadores com alavanca. Hoje nós temos um pneumático e aí vai. Daqui a pouco vão inventar um elétrico. E isso vale para qualquer tipo de atividade no ramo da refrigeração, da climatização. Tem sempre alguém inventando. Por exemplo, eu tenho uma série de vídeos também com vários tipos de flangeador. Então, de um flangeador mais simples para um mais avançado. Então, tudo aqui passou por um processo que levou 4 anos para eu chegar nesse ponto aqui, que eu considero que eu estou hoje com um flangeador top. Agora, simplesmente porque eu tenho um flangeador top, não. É porque esse flangeador top aqui, ele é muito melhor do que este aqui que nós começamos o trabalho.
e que facilita o nosso serviço, agiliza, posso fazer serviços mais rápido, abraçar outro serviço, mas com uma maior qualidade. Vou desmerecer esse aqui? Não, inclusive ainda utilizo. Tá? Então, comecem com o mais simples. Vai se aperfeiçoando, vai subindo essa reta. Agora, precisa ter cuidado com o capital de giro, né? Senão, de repente, você vai ter um monte de ferramenta, não vai ter um serviço necessário para cobrir o gasto que você teve, vai se endividar com o fornecedor e aí? Vai acabar fechando a empresa, né? Então, cuidado, vá devagar, conhecimento, sabe usar aquela ferramenta? Então, por que comprou se não sabe usar? Então, compre aquilo que você domina, compre material que o seu funcionário vai dominar. Não adianta ter um artigo de luxo na sua oficina que você não vai usar. Mas também não adianta chegar para fazer um serviço sem uma ferramenta adequada. E hoje nós temos ferramentas exclusivas para a refrigeração. Tá? Aonde buscar? Busquem no Mercado Livre, busquem na internet e principalmente qualquer curso que se preza vai dar a dica para você do que comprar para iniciar na profissão de refrigerista e com as ferramentas adequadas, necessárias para que o cliente saia satisfeito e, repetindo aqui, que você produza ao cliente conforto, saúde, segurança e no final disso tudo vai dar a satisfação que ele tanto almeja, tá bom? Então espero aí nesses 6 passos. Vamos repetir? Primeiro passo, conhecimento. Segundo passo, ter pendor para a profissão. Terceiro passo, saber falar, né? Quarto passo, apresentação individual e coletiva da equipe do seu material. O quinto passo, organização, que a gente divide em planejamento, execução e desmobilização. E o sexto passo, que são as ferramentas adequadas para que você seja um refrigerista e que, com certeza, será um refrigerista de sucesso. Pessoal, meu muito obrigado. Agradeço novamente ao inscrito. O vídeo ficou longo, não teve jeito, porque preciso falar realmente até da minha experiência de trabalho, mas espero que com ele eu possa motivar refrigeristas a entrarem nessa profissão e que mais uma vez eu falo, não me arrependo, adorei e hoje estou viciado nessa parte de refrigeração e climatização, tá? Então, meu muito obrigado. Se gostarem do vídeo, dêem uma força aí para o nosso canal, deem o seu gostei, se inscrevam e futuramente, graças se Deus quiser, estaremos abrindo a primeira PH, a primeira escola online, a PH Refrigeração Cursos, no Sul Fluminense. Eu quero formar novos refrigeristas e que tenham o mesmo sucesso que, graças a Deus, a PH Refrigeração tem mantido e graças ao feedback dos nossos clientes, graças ao empenho dos meus funcionários e na busca incessante do conhecimento, na busca do melhor fazer, num treinamento difícil, de um combate fácil, tá bom? Então até a próxima dica da PH Refrigeração.